Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei o horário que vocês estarão assistindo essa aula. Meu nome é Mona Lisa, sou professora de matemática e estou aqui para mais uma aula sobre matemática financeira. Hoje a gente vai estudar sobre juros simples. O que são juros simples? O que é juro? Juro é uma compensação de valores que se ganha ou se perde pelo uso de um dinheiro, de dinheiro por um determinado período de tempo, seja ele emprestado ou eu esteja fazendo uma aplicação. Quando o valor pago por esse empréstimo é calculado sobre o valor pedido emprestado, que a gente chama de capital, mantendo-se constante durante o tempo de transação, estaremos trabalhando com juros simples. A fórmula para o cálculo de juros é: juro é a famosa J-CIT sobre 100, que eu vou explicar o que é cada um desses números aqui. O juros simples, ele incide sempre em cima do capital investido ou emprestado, certo? Então, se eu empresto R$1.000, o cálculo de juros é sempre em cima do valor inicial, dos R$1.000. Ele não vai acumulando e fazendo um novo cálculo, não. O juros simples, ele se caracteriza por isso. É sempre o cálculo é feito no capital emprestado, no capital inicial. O valor cobrado de juros depende das seguintes variáveis. Depende do capital, do dinheiro que foi, da quantia investida ou emprestada. Vai depender da taxa que a gente nomeia de I na fórmula, a taxa percentual, que representa o juro recebido ou cobrado em um determinado período. E vai depender do período de tempo que esse dinheiro ficou emprestado, certo? Por que a gente divide por 100? Porque aqui o I, ele é percentual, vai estar em forma de porcentagem. E sempre quando eu vou aplicar uma porcentagem em uma fórmula, é necessário a gente dividir por 100. Com isso, a fórmula de juros simples, ela é calculada dessa maneira. É importante lembrar que a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade de medida. Então, se eu pego um dinheiro emprestado e a taxa é ao mês e eu for fazer o cálculo, o tempo também tem que estar em meses. Se a taxa estiver sendo calculada anualmente, o tempo também tem que estar em ano, certo? É importante a unidade de medida estar igual. É importante também falar, quando a gente toca no assunto de juro, em montante. Montante é representado pela letra M e significa capital mais o juro. Se eu empresto um dinheiro, eu empresto R$1.000 e render um juro de R$100, o montante, o retorno que eu vou ter é o que eu emprestei mais o juro gerado. Então, vai ser 1.000 mais os R$100. E isso a gente chama de montante. Tomou-se emprestada a importância de R$1.200 pelo prazo de 2 anos, a taxa de 30% ao ano. A pergunta é: qual será o valor de juro a ser pago? Eu aconselho vocês a anotarem o que a questão dá antes da gente substituir na fórmula. Então, vamos anotar o que a questão nos fornece, os dados. Tomou-se emprestada a importância de 1.200. Então, o capital é 1.200. Pelo prazo de 2 anos. 2 anos é o tempo que a gente representa pela letra T. T é 2. A taxa de 30% ao ano. A taxa a gente representa por I, 30%. Vejam que o tempo é 2 anos e a taxa é 30% ao ano. Então, estão os dois na mesma unidade de medida, estão os dois em ano. A pergunta é: qual será o valor do juro a ser pago? Eu quero saber J, o juro. Anotadas essas informações, a gente vai substituir na fórmula aqui, ó. J é o que eu quero descobrir, então eu deixo a letra J aqui. Ou vocês podem colocar X. Capital, o capital eu tenho é 1.200 vezes a taxa percentual, que é 30,
A gente não coloca o porcento, porque como vai ficar sobre 100, não precisa colocar o símbolo de porcento. Vezes o tempo que esse dinheiro ficou emprestado, vezes 2. Agora dividido por 100. Lembrando que quando eu tenho uma multiplicação, ao invés de eu multiplicar 1.200 por 30 e depois multiplicar por 2, vai ficar um número bem grande, a gente pode eliminar aqui 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo para facilitar na hora de fazer o cálculo. Então, eu posso eliminar aqui, ó. Quando a gente montou aqui e eliminou os 2 zeros, agora a gente resolve o restante da multiplicação. 12 vezes 30, que dá 360, vezes 2, que dá 720. Como embaixo ficou só o denominador 1, 720 dividido por 1 dá 720. Portanto, o juro foi de R$720. Certo? Que era o que a questão queria. Caso eu quisesse saber o montante, eu iria somar os 1.200, que foi o dinheiro emprestado, mais os 720, que foi o juro, o que rendeu de juro, daria R$1.920. Esse foi o assunto sobre juros simples. Nas aulas com o aplicativo Zoom, a gente vai fazer mais exemplos e eu vou passar mais atividades para a gente exercitar esse conteúdo. Qualquer coisa, vocês vejam de novo o vídeo e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo que eu estou à disposição para ajudar vocês.